Bom dia, turma. Estamos aqui para mais uma aula, né? O nosso assunto hoje é texto, contexto e relação de sentido. O nosso conteúdo é de interpretação textual, capítulo 7. Então, nós vamos começar falando do texto. Quando a gente pensa no texto, a gente não pode pensar no texto como um amontoado de palavras faladas ou escritas. Nós temos de pensar que é qualquer produção que pode ser mesmo falada, escrita, e que se você se vale de outros recursos, de outros códigos, como o desenho, as cores, os gestos, mas que produz sentido em uma determinada situação comunicativa. Ou seja, eu tenho de falar dentro de um período, de uma época ou um assunto que todo mundo entende. Não adianta eu começar a chegar aqui, começar a falar, vocês vão olhar para minha cara e falar, o que está falando de quê? Então, essa situação comunicativa é aquilo que nós estamos falando naquele momento, que é de conhecimento de todo mundo, tá? E o que seria o texto e o contexto, que vai te esclarecer isso daqui? É a interação entre as pessoas, né? Então, o texto é uma interação entre as pessoas, que acontece num determinado tempo, num determinado espaço, e tem como base o contexto. Então, por exemplo, hoje, 2020, nós estamos falando do coronavírus, o espaço, basicamente mundo, mas nós poderíamos falar, estou falando do coronavírus em Linhares. Aí, só que você tem que entender o que é esse coronavírus. Porque se você começa a falar para uma pessoa que não ouviu falar disso ainda, né, que está aí alienada, não ouviu falar, você vai começar a falar, ela não vai entender nada. Então, o contexto daquilo que você fala é a base para o entendimento do que você quer dizer. Então, lá você vai falar, por exemplo, de ficha limpa. O que é ficha limpa? É uma ficha que não tem nenhuma rasura? É uma ficha que está cheirosinha, guardada lá dentro da gaveta? Mas o nosso assunto é política, então o contexto é política. Aí eu vou saber que ficha limpa são aqueles candidatos, uma lei que foi assinada, né, exigindo que a pessoa, para se candidatar, não pode ter feito nada de errado. Então aí ele tem uma ficha limpa. Tá vendo? Então ele tem que entender o contexto para poder entender o texto. Muitas vezes a gente não entende do que as pessoas estão falando porque a gente não faz parte daquele contexto, ou seja, não conhece o contexto. Então a gente tem que entender que o texto, ele não guarda em si o sentido, tá? O sentido não está naquelas palavras que estão escritas, mas estão naquele contexto que ele está inserido. E o texto e a produção de sentido, tá vendo? A produção de sentido é produzida por meio da relação autor, leitor e situação comunicativa. Então, só existe sentido no texto quando houver essa inter-relação, né, entre quem fala e quem ouve e a situação em que eles estão inseridos. Porque se eu começar a falar para vocês aqui de um assunto que eu vivi lá quando eu tinha 10, 15 anos, e que não faz mais parte do mundo de vocês, vocês não produzirão sentido, porque não tem nenhum significado para vocês. Então, para que haja essa produção de sentido, tem de haver essa interação entre leitor, autor e, como nós já dissemos, o contexto. Então, amanhã, na nossa aula, nós vamos, na nossa live, eu vou tirar todas as dúvidas. Vocês já vêm com o livro para a gente ir analisando as imagens e fazendo algumas atividades. Tá bom? Até lá, beijo.